Muito bem. Vamos, junto com os nossos queridos companheiros, a nossa querida doutrina dos Espíritos, iniciar a nossa transmissão dessa noite. Hoje é dia 29 de abril de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 2 minutos e nós estamos transmitindo este nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Os nossos estudos de hoje vão ser sobre o Livro dos Médiuns, capítulo de número 23, a segunda parte. O item, esse capítulo trata da obsessão. O item é de número 246, foi o item que nós paramos na quarta-feira passada. No YouTube ainda não temos ninguém e lá no Facebook a Janaína continua conosco. Muito bem, apenas gostaria de lembrar os nossos companheiros, nossos amigos, que a partir de sexta-feira agora, dia 1º de maio, eu vou começar a fazer a divulgação da nossa reunião de Espiritismo com temas livres. Tá bem? Esse vai ser, eu estipulei, se todo mundo concordar, depois vocês podem dar a sua opinião se quiserem, se não, vamos fazer toda a última sexta-feira de cada mês. Muito bom. Então, pessoal, agenda aí toda a última sexta-feira de cada mês, das 20 às 21 horas, nós vamos nos reunir e cada um vai dar a sua sugestão, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, como vai ser um tema livre, mas sempre norteado pela doutrina dos Espíritos, por aquilo que foi ensinado pelos Espíritos superiores. Sempre norteado por isso, certo? Não vamos tratar de nenhum outro assunto que saia desse tema. Quem quiser participar, vai participar sabendo que nós vamos estudar, tirar dúvidas, aceitar sugestões de tema e tudo em cima da doutrina dos Espíritos. Então, estão todos antecipadamente convidados, né? Toda a última sexta-feira de cada mês. Se for houver uma boa repercussão, podemos fazer 2 vezes por mês, futuramente, e assim sucessivamente. Pois não, Alexandre? Muito bom, porque vai abrir aí um bom espaço para a discussão justamente desses temas que são... Aí acho que vamos poder esclarecer muitas questões daí que hoje fazem parte até das nossas colocações semanais aqui, né? Muito bom isso, Luiz. Muito bom. Vamos lá, espero que seja exitoso, espero que isso traga benefício para todas as pessoas, especialmente para aqueles que não são espíritas, para aqueles que têm dúvidas sobre a doutrina. Espero que isso venha a esclarecer e auxiliar essas pessoas, esses nossos irmãos, a se esclarecerem sobre a nossa querida doutrina dos Espíritos. Então estão todos convidados. A Janaína, que está lá pelo Facebook, estão todos convidados. Vai ser feito nos mesmos moldes que nós fazemos os nossos estudos, transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. E para quem quiser participar, aqui pelo Google Meet, envie aí o seu endereço de e-mail que nós mandamos o convite no momento do nosso encontro. Muito bem. Item de número 246 do capítulo 23 da obsessão. Ele diz o seguinte: há espíritos obsessores sem maldade, que são até mesmo bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seu sistema sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia. Tem lá a sua ideia fixada dentro de um determinado parâmetro, eles acham que sabem muito, né? E fixam a ideia ali e não saem daquele caminho, daquele rumo, né? E o Espiritismo não é para gente assim. O Espiritismo não é nem para encarnado, nem para desencarnado assim. O Espiritismo ele existe para pessoas que são livre pensadores, ou que desejam se tornar livres
pensadores. Esse é o propósito da doutrina espírita. Se você se aproximar dela com preconceito, jamais você vai conseguir aprender qualquer coisa dentro da doutrina espírita. É preciso sair, como o pessoalzinho mais jovem gosta de dizer hoje, é preciso sair da casinha. Né? Você deixa os preconceitos de lado, as ideias preconcebidas de lado, e acaba raciocinando naquilo que propõem os espíritos superiores. Porque o espiritismo é realmente uma proposta, não existe a intenção de firmar o pé numa determinada ideia e não sair dali. Não é uma imposição. Não existe dogma como imposição de fé na doutrina. Existe dogma, sim, na doutrina espírita, mas como princípio. Por exemplo, a reencarnação é um dogma espírita, não é? Mas não como imposição de fé, de crença, como acontece nas religiões, né? Mas como um princípio através do qual as pessoas podem e devem entender muita coisa a respeito da vida, dos propósitos da vida, a respeito das relações sociais, da ciência e de tudo que envolve a vida humana aqui nesse planeta, né? Então este é o propósito, o grande propósito da doutrina espírita, né? Que aqueles que se aproximem dela saibam disso, tá bem? Se você não tem ideia de largar a sua maneira de pensar, de deixar de pensar como você pensa, fique na sua, né? Não perca seu tempo e nem venha tomar o nosso tempo também, que não vai resolver absolutamente nada. No dia que você quiser aprender a pensar como livre pensador, não é concordar conosco não, mas aprender a pensar como ensinam os filósofos, aí se aproxime da doutrina espírita. Uma filosofia cristã e, sobretudo, uma ciência. Né? Muito bem, querem impor a sua opinião e para isso procuram médiums suficientemente crédulos para aceitá-la de olhos fechados, fascinando-os para impedir qualquer discernimento do verdadeiro e do falso. São os mais perigosos, porque não vacilam em sofismar, utilizar-se de meios através do qual eles ensinam mentira falando verdade. São perigosíssimos. Precisamos estar de olhos abertos. Como diz o santo da Igreja Católica, é preferível não aceitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Negue. Simplesmente não aceite enquanto você não conseguir digerir aquela ideia. Simplesmente isso. É preferível negar mesmo, certo? Do que aceitar um sofisma desse e cair vítima desse verdadeiro embuste, dessa verdadeira armadilha que eles pregam. E está cheio no meio espírita. E não só no meio espírita, em todos os meios, né? Em todos os meios. Que nós vemos aí de falsidade no meio eletrônico, na mídia eletrônica, gente aplicando essa molecada, aplicando golpe em todo mundo, aplicando golpe em banco, em tudo que é gente, é uma enormidade. São também uma maneira hipócrita através da qual você pode enganar alguém, enganar algumas pessoas, mas estão enganando-se a si mesmo. A gente sabe disso, né? Então, mas nós não podemos, não temos o direito, o espírita que estuda essa ciência não tem o direito de deixar-se enganar. Enganar-se é muito ruim. Deixar-se enganar é uma vergonha. Uma verdadeira vergonha. Não é para gente que gosta de exercitar a sua maneira de raciocinar. Pense sempre, pense muito, reflita muito e só aceite depois de passar todo e qualquer ensinamento pelo funil da razão. Esta é a recomendação dos espíritos superiores. Tá? São os mais perigosos. Pois não? Alguém falou alguma coisa? Tem uma frase que diz assim: quem engana é um enganador. Quem se engana é um enganador. Eu não entendi direito o que você falou. Você pode repetir, por gentileza, um pouco mais alto? Eu não sei exatamente o autor. Eu acho que foi o Chico Xavier, talvez, mas eu não tenho certeza.
Mas a frase é assim: quem se engana é o enganador. É isso mesmo. Ou o enganado, né? Com certa sutileza, né? É isso mesmo. O enganador, ele acha que está enganando, mas que realmente quem está sendo enganado é ele, né? Ele mesmo. Na medida que está fazendo o mal. É verdade. Em resumo, é isso mesmo, porque é a mesma coisa que essas pessoas que são corruptas, né? Em todos os sentidos, né? Não só no sentido político da palavra, hoje usa-se muito corrupção apenas no sentido político, mas existe corrupção em todos os setores da vida, nos meios, não só nos meios políticos, mas no meio social, no meio profissional, etc. Né? Eles se dão muito bem. Se dão muito bem, realmente se dão muito bem. Né? Uma boa parte deles. Acabam ficando muito ricos, aí gente tomando dose de uísque de 60 mil reais. É um absurdo. Se dão muito bem realmente. Só que tem um detalhe, quando a gente que procura levar uma vida digna, honesta, séria, da melhor maneira possível, quando nós estivermos nos dando bem, eles vão estar se dando muito mal. Inclusive, Luiz, essa questão toda que a gente está falando aí, que você está levantando, né, não vale somente para a doutrina espírita. A gente está falando da doutrina porque nós estudamos a doutrina, né? Mas vale para a vida. As pessoas que se enganam ou deixam se enganar, elas estão cometendo um ato brutal contra si mesmas. Sem dúvida. Então, quer dizer, não só para a doutrina, como também um posicionamento de vida, né? Sem dúvida. Eles seguem. São os mais perigosos, porque não vacilam em sofismar e podem impor as mais ridículas utopias. Conhecendo o prestígio dos nomes famosos, não tem escrúpulo em enfeitar-se com eles e nem mesmo recuam ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado, São Pedro, São João, usam qualquer nome que for possível para poder enganar. Se ele vê que a pessoa é crédula e tal, religioso e tal, não, eu sou Jesus e tal, né? Meu pai, como falava o outro lá de Santa Catarina, meu pai. E tem gente que acredita, vou fazer o quê? Crendice existe em todo lugar, crédulos existem em todo lugar. O espírita não tem o direito de ser crédulo, ele não deve acreditar em nada. Eu conversando com uma parenta de longe, a esposa de um sobrinho, tá? Ela disse, eu não acredito no espiritismo. Eu falei, você está corretíssima. Espiritismo ele não existe para ser acreditado. Quem gosta de acreditar é o religioso, como você. Ela é evangélica, né? Você gosta de acreditar, porque você é religiosa. Quem é religioso gosta de acreditar. O espiritismo ele existe para ser estudado. Então não acredite mesmo, você está correto, você está no caminho certo. Muito bem, procuram fascinar por uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda. Olha, está cheio, não só de desencarnado assim, ele trata aqui dos desencarnados, mas de gente aí no meio espírita que dão palestra, que fazem podcast, que falam da doutrina espírita, que é exatamente isso. Falam e não falam absolutamente nada. Não tem conteúdo. São vazios de conteúdo, é impressionante. E gostam de falar para iludir as pessoas. Tratam de assuntos maravilhosos, sobrenaturais, né? E realmente de conteúdo mesmo não tem nada, né? É aquelas palestras, como diz o Sr. Milton, né? O Sr. Milton, aliás, eu sonhei com o Sr. Milton essa noite, a gente deve ter estado juntos. Ele dizia assim, tem muito palestrante, muita gente que vai em palestra espírita num domingo pela manhã e tal, é muito comum isso, que ao sair da palestra, fique na porta do centro espírita, porque demora ali uns 5, 10 minutos para o sujeito sair do centro espírita. Pare uma dessas pessoas e diz assim, o que é que o palestrante falou? O que você aprendeu com o palestrante? Ela não repete 3 palavras seguidas. Esse é o conteúdo das palestras que
Não estou falando de todas, é claro, mas da maioria das palestras que se faz em centro espírita. Está mais para homilia de padre do que palestra de conteúdo espírita mesmo. Porque o conteúdo espírita, uma vez que a pessoa estude a doutrina dos espíritos, jamais ela retorna. Jamais ela deixa de ser espírita no real significado desta palavra. Jamais. Ela pode ir morar na Austrália, na Bélgica, na Suíça, na Alemanha, aonde for. Ela pode frequentar qualquer lugar, igreja católica, qualquer lugar que ela... Mas jamais ela vai deixar de pensar como espírita. Que realmente ela aprendeu a doutrina espírita. Ela aprendeu a pensar como os espíritos superiores. Não é a pensar como Luiz Herrera, como Kardec, não. A pensar como os espíritos superiores. Que pedem que nós façamos a abstração daquilo que nós sabemos a respeito de Deus, da vida, dos relacionamentos humanos, e aprendamos com eles, a raciocinar como eles, a pensar como eles, porque muitas vezes o oposto daquilo que o homem faz, do significado da vida. Se nós pegarmos a questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o real significado da encarnação, ali está descrito o real significado da vida, né? E a maioria das pessoas, se você perguntar qual é o significado da vida para você, se você fizer essa pergunta para 50, 100 pessoas, você vai ter certamente 50 ou 100 respostas diferentes. O Jorge Dão acabou de entrar. Se boa noite, Araçoiaba da Serra. Gratidão, nós é que estamos gratificados pela sua presença, Jorge. Obrigado, viu? Então é preciso fazer isso. Faça abstração de tudo que você conhece, né? Existe uma coisa chamada pensamento atávico. Pensamento atávico tem a ver com tudo que nós aprendemos em encarnações passadas. E eles entulharam a cabeça da maioria das pessoas que encarnam nesse planeta de ideias religiosas, de dogmas, principalmente através de um elemento, de uma ferramenta chamada medo. Você vai para o inferno, você está condenado, somente a minha religião salva. Né? Então, eles vêm impondo isso para a humanidade há muito tempo, desde sempre. Se não de uma maneira, de outra. Sempre impondo isso. Então a gente reencarna com essas memórias atávicas. E é difícil você se descolar disso para aprender a raciocinar como os espíritos superiores. É preciso fazer isso. É preciso que você deixe de lado tudo aquilo que você aprendeu como religião, tudo aquilo que você aprendeu a respeito de Deus. Quem é esse cara, como é que ele age, o que ele criou, o que ele deixou de criar e tal. Né, para aprender a raciocinar da maneira correta, da maneira certa. Em conversa com um conhecido, que de vez em quando vem aqui retirar mercadorias aqui comigo, ele é motorista dessa empresa e tal, eu conversando com ele informalmente, eu falei, olha, eu não acredito em Deus. O quê? Então o que o Espiritismo acredita? Porque a conversa era Espiritismo. Ele falou, o Espiritismo não acredita em nada. Como assim? Falei nada. Nós estudamos e sabemos de Deus. Nós estudamos e sabemos a respeito das coisas. É completamente diferente de crer. Eu falei, você conhece alguém que acreditava em Deus e que deixou de acreditar? Ele falou, conheço. Tem um na minha família. Eu falei, então, isso é acreditar. Saber de Deus é uma outra coisa completamente diferente. Não depende de circunstância. Não depende de propriedade, não depende de você ter ou não aquele parente, aquele amado, aquela amada, o filho, a filha. Não depende de absolutamente nada. Você vai continuar confiando no Criador, independentemente das circunstâncias. Confiando é diferente de acreditar. E ele, no final da nossa conversa, falou, muito obrigado pela conversa que eu tive com o senhor, foi muito produtiva, como um sujeito inteligente, sabe?
a gente olha para ele assim, quando fala que é motorista de uma empresa, a gente sempre, na maioria das vezes, tem uma ideia distorcida da pessoa, né? E ele não, é uma pessoa inteligente, um garoto, um jovem, uns 30 e poucos anos de idade, muito inteligente, sagaz, um cara que raciocina a respeito das coisas e tal. Mas é isso, né? Então o espiritismo é isso. O espiritismo não é para quem gosta de acreditar. Você gosta de acreditar, vai lá na tua igreja, seja evangélico, faz alguma coisa diferente. Mas se você se aproximar da doutrina espírita, certamente você vai tomar um choque de realidade. Essa é a realidade. Você vai tomar um choque de realidade, né? Que muitas vezes pode levar a pessoa, num primeiro momento, a falar, peraí, onde é que eu estou pisando? Né? Essa questão da manipulação que você estava agora há pouco falando das demais religiões, me fez lembrar a própria Igreja Católica, né? Foi a Igreja Católica, não o que ela é hoje, né? Que eu acho que continua tão complicada quanto, mas o que foi a Igreja Católica nos séculos anteriores, né? Por aí a gente vê o real nível de manipulação ali da sociedade das épocas. Né? A Igreja Católica, no século, na Idade Média, ela mandava no mundo. Reis e rainhas eram postos e depostos conforme os interesses da Igreja Católica. Um rei só assumia o cargo de rei, só era coroado se o Vaticano concordasse. Era daí para frente. Né? E eles fizeram um monte de burrada, né? Um monte de burrada. Eu costumo dizer o seguinte, a Igreja Católica tinha a faca, o queijo, o salame, a mortadela, tá tudo na mão para ajudar a humanidade, para esclarecer a humanidade. E pegaram tudo isso, jogaram na lata do lixo e fizeram o que fizeram. Por poder, dinheiro, prestígio social e prestígio político. Lamentavelmente, é de se lamentar, mas infelizmente é isso. É uma das piores e mais degradadas instituições que existem no planeta Terra. Não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus, nada a ver, embora utilize-se do nome cristão para a sua própria identificação. De cristianismo não tem nada, absolutamente. Muito bem, vamos lá. Procuram fascinar por uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, cheia de termos técnicos e enfeitada de palavras grandiosas como caridade e moral. Evitam os maus conselhos porque sabem que seriam repelidos, de maneira que os enganados os defendem sempre, afirmando que nada dizem de mal. Olha, a maioria das pessoas fazem isso. Pô, o cara só fala coisa boa, como é que ele pode ser um espírito pseudo-sábio? Mas vai lá no fundo do ensinamento dele, vasculha e vê se você vê alguma coisa que presta. Vai lá. Olha, a gente tem que fazer isso com a doutrina espírita. Porque não tem nada que os espíritos superiores ensinem que não tenha um conteúdo profundo, um significado profundo para a natureza humana, para a vida humana, para o bem-estar humano. Nada. E os pseudo-sábios são exatamente o inverso. Não tem nada que preste, não tem nada de substancial. É uma sopa de água, não é uma canja. É uma sopa de água, uma sopa que não tem conteúdo. Embora tenha um cheiro agradável, uma aparência agradável e tal, mas é só isso. É só isso. Os enganadores encarnados fazem a mesma coisa. Se vocês não sabem o que é o golpe do bilhete premiado, procurem saber o que é. Exatamente isso. Enfeitam o golpe de uma beleza, né, muito grande, e no final o conteúdo daquilo era realmente um golpe, nada mais do que isso. E fazem isso, como diz Kardec, não tem maldade no cara, apenas orgulho. Vaidade, o orgulho é filho dileto do egoísmo. Essa é a realidade.
Então, é preciso que as pessoas se esclareçam, abram os olhos para isso. Não é? Isto é uma fonte de obsessão grave, que é a pior delas, que é a fascinação. A pior de todas as obsessões. Fascinar o médium, fascinar uma pessoa, é conduzi-la como um carneirinho para o matadouro. Esta é a realidade. Não estou exagerando aqui, não. Olha o que os espíritos ensinam. Ele segue dizendo, mas a moral é para eles apenas um passaporte. E é o de que menos cuidam. O que desejam, antes de mais nada, é dominar, impor as suas ideias, por mais absurdas que sejam. Eu não sei citar o nome de quem quer que seja, a gente que defende as crianças índigo. Palestrante é ele, passarela, hein? Gente de passarela. Não estou falando de palestrantezinhos, não. É gente de passarela que defende. E se diz espírita. Você não sabe, vaidade. Vaidade bruta, vaidade pura. Nada mais do que isso. Porque os espíritos superiores não ensinam a esse respeito. Pesquisem. Olha, quer ver uma coisa que é muito fácil de ser pesquisada dentro da doutrina espírita? Que os espíritos tiveram milhares de oportunidades de ensinar e não ensinaram, é a respeito das colunas espirituais do umbral. Milhares de oportunidades. Pesquisem isso dentro da doutrina espírita. Não estou falando fora, não. Estou falando dentro da doutrina espírita. Tiveram N oportunidades de ensinar e nunca ensinaram a esse respeito. Se os espíritos superiores não ensinaram, é porque simplesmente isso é fantasia pura. Nada mais do que isso. Coisa de pseudo-sábio. Coisa de gente que quer enganar, falsear, desvirtuar. Vender livro. Como é que é? Vender livro. Também é um dos propósitos, né? Porque as livrarias ditas espíritas ganham muito dinheiro com isso. Não é pouco não, é muito dinheiro. Um livrinho qualquer de romance com letras garrafais desse tamanho, com 50, 60 páginas, é vendido aí por 30, 40 reais, 50 reais, talvez até mais, eu não sei quanto é que está o preço de livro hoje. De conteúdo mesmo é como ele diz aqui. Não tem nada, é puro vento. Os espíritos sistemáticos, já estamos no item 247. Os espíritos sistemáticos são quase sempre escrevinhadores. Olha o termo que ele usa, né? É por isso que procuram os médiuns que escrevem com facilidade, tratando de fazê-los seus instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, por meio da fascinação. Esses espíritos são geralmente verbosos, falam muito, falam bastante, falam repetitivamente, né? Falam, não param de falar, né? O vendedor de porta de loja, né? Muito prolixos, procurando compensar pela quantidade a falta de qualidade. Olha, ele resume com maestria aquilo que são esses espíritos. Muita quantidade e pouca qualidade. E a gente vê isso, sabe quando? Quando você monta um clube do livro espírita. Monte um para você ver. Você vai achar um monte de assinante, viu? Especialmente se você entregar esses livrinhos que não tem conteúdo nenhum. Romance, né? As pessoas adoram essa porcariada, né? Mas tente montar um rigorosamente espírita. Olha, vou falar uma bobagem para vocês aqui, de cada 50 livros que chega para fazer uma avaliação, porque nós avaliávamos um por um. Nós chegamos a ter 4 pareceristas. E a pessoa que pega o livro, lê, faz as anotações, aponta os erros do livro, erros doutrinários do livro, e depois entrega para quem vai determinar que livro vai ser comprado. Era raro a gente ter um que era rigorosamente espírita, com conteúdo rigorosamente espírita.
Tivemos muito poucos. E de gente que é considerado palestrante bam, gente que desfila aí na passarela espírita, faz seminário e tal, essa coisa toda. Gente desse tipo. Escreve livro desse tipo. Não são maus, mas são enganadores. É gente que não tem, na minha opinião, qualidade moral suficiente para se dizer espírita. Você pode se dizer o que você quiser. É o chamado espírita trans lá, que eu botei umas mensagens aí na internet. É o espírita trans, né? Ele se sente espírita e tal, mas na realidade ele não é espírita, ele é um adepto da reencarnação. Apenas isso, apenas e tão somente isso. E os caras ficam bravos quando você fala isso. Nossa, os caras saem com você nas costas, né? Mas infelizmente alguém tem que alertar. Como eu não estou preocupado com seguidores, com gente acessando a página, dando like, estou pouco me lixando para isso, inclusive meu nome, o que eu gostar de mim ou não gostar, estou pouco me lixando. Eu falo o que tem que ser falado, gosto ou não goste. Se você não gosta do que eu falo, vai lá, estuda a doutrina espírita e vê se eu estou dizendo a verdade ou não. Se eu não estou dizendo a verdade, por favor, critique, me ensine, que eu quero aprender. Agora, se eu estou dizendo a verdade, saia daquilo que você pensa, do seu modo de entender e de divulgar aquilo que não é doutrina espírita e passe a fazer um trabalho sério, honesto, um trabalho segundo o que pedem os espíritos, porque eles não pedem mais do que isso, que você seja sério. Numa reunião espírita, de mediunidade, nós já estudamos isso, somente as reuniões sérias são frequentadas por espíritos sérios. Então seja sério. Se você não quer ser sério, se quer futebol, qualquer outra diversão fútil, tal, passageira, vá assistir jogo de futebol, vai assistir filme, vá atrás de pornografia, vá atrás do que quiser, mas menos de doutrina espírita, porque isso aqui não é um território bagunçado, não é um território que qualquer um fala o que quer. Existe as premissas da doutrina espírita, existe um conteúdo que foi ensinado pelos espíritos superiores por determinação de Deus e através de um trabalho de um espiritinho pequenininho chamado Jesus de Nazaré. Ele só era um espírito puro, nada mais. Ele que ensinou tudo isso que está contido aqui. Ele, Jesus. O espiritismo é uma filosofia, uma ciência que confirma, amplia e explica aquilo que foi ensinado por Jesus de Nazaré. Portanto, obra dele mesmo. Não se equivoquem pensando que o espiritismo é coisa para gente que tem visão, gente que cultua coisas sobrenaturais e tal, que faz macumba, nada disso. É uma ciência. Por isso que demora muito para ser estudado. Demora anos para ser estudado. E é preciso a paciência, a dedicação, o tempo necessário para poder entender aquilo que ensina os espíritos superiores. Até você se desvencilhar da sua memória atávica e começar a pensar com a doutrina dos espíritos, vai alguns anos. Alguns anos. Os espíritos realmente superiores, desculpa, eu não li essa última frase aqui, gostam de ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e muitas vezes pouco inteligíveis, que trazem, felizmente, como contraveneno a impossibilidade material de ser lido pelas massas. Os espíritos realmente superiores são sóbrios nas palavras, dizem muita coisa em poucas linhas e de maneira que essa fecundidade prodigiosa deve ser sempre considerada suspeita. Quando o cara começar a falar demais, ensinar e não ensinar absolutamente nada, sai fora dele. Sai fora dele. É um malandro, é um orgulhoso, é um vaidoso, é um prepotente, é um cara que não serve para nada. Está aí no mundo aí porque está aprendendo, é um espírito que nem a gente. Espírito imperfeito que está aí no mundo aprendendo. Até ele deixar de ser desse jeito vai um tempo. Né? Mas não serve para ensinar nada não.
Nunca será demais a prudência quando se trata das publicações de semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades, que são neles frequentemente abundantes e chocam o bom senso, provocam impressão muito desagradável nas pessoas que se iniciam, dando-lhes uma ideia falsa do Espiritismo. Olha a responsabilidade dessa gente. Eles estão divulgando, ensinando e propagando falsidades. Vão responder por isso, tenho certeza disso. Lei de causa e consequência, ninguém foge a ela. Vão responder por isso. O nosso trabalho não é divulgar ideias próprias, é divulgar o ensinamento dos Espíritos, rigorosamente o ensinamento deles. Quando for opinião sua, trate de ter a lisura, a honestidade de dizer, é a minha opinião, e não a opinião dos Espíritos. Faça isso. E senão você vai estar incorrendo nisso que eu considero um crime contra o interesse da humanidade. Dando-lhes uma ideia falsa do Espiritismo, sem contar ainda que servem de armas aos adversários para ridicularizá-lo. Entre essas publicações, há as que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas como imprudentes, intempestivas e inábeis. Item de número 248. Se ninguém tem nenhuma pergunta ou não quer acrescentar absolutamente nada, nós continuaremos. Aqui tem uma pergunta de Jorge. Pergunta do Livro dos Espíritos, qual o modelo para a humanidade? É questão de número 625, viu, Jorge? Quando ele pergunta quem serviria de modelo, de guia e modelo para a humanidade, a questão de número 625, eles respondem, vede Jesus. É isso mesmo, você está correto. Item de número 248. Acontece com muita frequência que um médium só pode comunicar-se com o espírito que se ligou a ele e responde pelos que são evocados. Nem sempre se trata de obsessão, porque isso pode decorrer de uma falta de flexibilidade do médium e de uma afinidade especial de sua parte com este ou aquele espírito, pela sua maneira de pensar, etc. Isso mesmo, isso acontece realmente. A obsessão propriamente dita só existe quando o espírito se impõe e afasta voluntariamente os outros, o que jamais é feito por um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apossa do médium para dominá-lo não suporta o exame crítico de suas comunicações. Quando vê que elas não são aceitas, mas submetidas à discussão, não deixa o médium, mas lhe sugere o pensamento de se afastar, e muitas vezes mesmo lhe ordena que se afaste. Todo médium que se aborrece com as críticas de suas comunicações faz-se eco do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom, desde que ele inspira o pensamento ilógico de recusar o exame. Olha, para você ser um bom espírita, tem uma recomendação muito importante: seja humilde. É difícil para nós, espíritos imperfeitos, sermos humildes, em todas as circunstâncias da vida. Mas para aprender doutrina espírita, se você não for humilde o suficiente para reconhecer o próprio erro, para reconhecer as próprias imperfeições e para aceitar que alguém que saiba mais do que você lhe corrija, você não serve para ser espírita. Você está no caminho errado.
está no caminho que não vai lhe trazer benefícios. Até porque você não quer esses benefícios. Você não aceita esses benefícios. Se os espíritos provam para você que você está errado, refletindo de forma errada, raciocinando de maneira errada e agindo de forma errada, deixe de lado o que você está fazendo e vá procurar onde está o erro e corrigi-lo. É o que nós temos que fazer, sempre. Não é? A obsessão, já lemos isso aqui, geralmente o espírito que se aposta do médium para dominá-lo não suporta o exame crítico de suas comunicações. Quando vê que elas não são aceitas, mas submetidas à discussão, não deixa o médium, mas lhe sugere o pensamento de se afastar e muitas vezes lhe ordena que se afaste. Todo médium que se aborrece com as críticas de suas comunicações faz eco do espírito que o domina, e esse espírito não pode ser bom desde que ele inspire o pensamento ilógico de recusar o exame. O isolamento do médium é sempre prejudicial para ele, que fica sem a possibilidade de controle de suas comunicações. Ele deve não somente esclarecer-se através de terceiros, mas também estudar todos os gêneros de comunicação, para aprender a compará-las. E todos os médios estão sujeitos à obsessão. Todos os médios estão sujeitos, pelo menos, à interferência de maus espíritos. Então é preciso que o médium compare as comunicações que ele receba. Não é? Grave. Hoje é tão simples, nós temos um gravadorzinho na mão, não é? O smartphone, ele até serve para fazer ligação telefônica. Ele filma, ele grava, ele faz 1010 peripécias. Né? Então grave as suas, os trabalhos que você participa e ouça novamente aquilo que ali foi dito e julgue. Né? Nós temos o direito de julgar aquilo que vem do exterior. Aliás, não só o direito, mas o dever de julgar. É nossa obrigação para poder aprender. Né? Como é que faz um aluno universitário quando o professor lhe ensina alguma coisa? Ele simplesmente aceita, ele bate pronto? Se aceita, não deveria, porque ele não está aprendendo. Ele tem que julgar. Existem os livros, existem as pesquisas que podem ser feitas a respeito daquele assunto, existe aquilo que o professor falou. E nem o professor não é perfeito, ele pode ensinar de maneira equivocada alguma coisa, não é? Às vezes ele tem muito conhecimento, mas ele não tem didática, ou às vezes tem muita didática e não tem conhecimento. Tem todos esses detalhes. Então, é obrigação de todos nós, dos médiuns, fazer o julgamento daquilo que recebe como comunicação dos espíritos. E só é uma comunicação a partir do momento que esta mensagem chega a mais de uma pessoa. Se não chega a mais de uma pessoa, não é uma comunicação. Não é? Tá. Limitando-se às que recebe, por melhores que lhe pareçam, fica exposto a enganar-se quanto ao seu valor, devendo-se ainda considerar que ele não pode conhecer tudo e que elas giram sempre no mesmo círculo de ideias. Então, os espíritos superiores ensinam, lá no Livro dos Espíritos, o seguinte: os espíritos não são igual, nem em bondade, nem em saber, nem em moralidade. Não existe espírito perfeito no nosso mundo. Encarnam, ou já encarnou, como Jesus de Nazaré, o espírito perfeito. E alguns espíritos superiores. Mas o espírito superior também não é um espírito perfeito. O espírito superior é um espírito superior. Ele erra muito pouco. Né? Dizem os espíritos superiores que o espírito superior não erra, porque ele tem sabedoria. Né? Mas ele não é um espírito perfeito. Espírito perfeito é perfeito. Eles são tão perfeitos que raciocinam, as ideias são muito similares, que praticamente chegam a se confundir.
guardada a devida individualidade de cada um. Não é? Há um livro, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas o nome dele é Pequenos e Grandes Problemas. Ángel Aguarodi, o nome dele, é um espanhol que frequentava a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Extraordinário esse livro. Se eu não me engano, vocês vão achar na internet. Ángel Aguarodi, Pequenos e Grandes Problemas, que fala exatamente isso que eu estou falando para vocês aqui agora, ensina exatamente isso. Um livro muito bom, vale um conteúdo extraordinário, muito bom, muito produtivo, muito construtivo para o nosso conhecimento. Tá. Item de número 249. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguém acrescentou alguma coisa aqui? Tá, não. Item de número 249. Os meios de combater a obsessão variam segundo as características de que ela se reveste. Não existe um perigo real para todo médium que esteja bem convencido de lidar com o espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples. Esta não será para ele mais do que um ato desagradável. Mas, precisamente por lhe ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para insistir em aborrecê-lo. Duas medidas essenciais devem ser tomadas pelo médium nesse caso: provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Segundo, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Quando se convencer de que perde o seu tempo, acabará por se retirar, como fazem os importunos a quem não se escuta. Mas isso nem sempre é suficiente e pode demorar bastante, porque existem os teimosos, para os quais os meses e os anos pouco significam. O médium deve, além disso, apelar fervorosamente ao seu bom anjo e aos bons espíritos, que lhe são simpáticos, suplicando-lhes assistência. No tocante ao espírito obsessor, por mal que ele seja, é necessário tratá-lo com severidade. Atentem para essa afirmação. Não é porque é um desencarnado que você vai tratar ele de sua excelência, de jeito nenhum. Se é um bom espírito, dobre-se reverentemente. Se é um mau espírito, trate ele de igual para igual. É claro que toda educação, sem dúvida, educação cabe sempre em qualquer lugar, mas não dê trela e trate-o com severidade. Recomendação dos espíritos superiores. O médium tem que saber disso e tem que levar isso em consideração. Mas, ao mesmo tempo, com benevolência, vencendo-o pelo bom procedimento, orando por ele. E os espíritos sabem quando você ora por ele, viu? Tanto bom quanto mau espírito. Eles sabem que você está orando por ele. Então, a oração é uma poderosa ferramenta, uma extraordinária ferramenta que nós temos à nossa disposição. E a ciência convencional, a ciência dos homens, a ciência médica, já está descobrindo que quem ora é diferenciado. Eu estou aqui falando que descobriram a roda, né? Porque muita gente já sabe disso. Mas é a realidade. A ciência, aos poucos, está descobrindo a espiritualidade, a qualidade daquilo que é espiritual. Infelizmente, ainda não estão muito próximos do espiritismo. Estão descobrindo a espiritualidade humana. Estão associando isso aos tratamentos médicos. E é preciso que um dia isso vai acontecer, que eles descubram o espiritismo e a ferramenta que o espiritismo oferece a eles para o bom tratamento médico de qualquer pessoa. É muito nobre
esta profissão de médium. Mas se ela é nobre, ela deveria levar em consideração o espírito, que sem isso eles não fazem o tratamento integral, jamais farão. É sempre parcial o tratamento e nunca integral. Por isso que entopem as pessoas de química, enche as pessoas de química, e pílula para isso, e pílula para aquilo, e remédio para isso, e remédio para aquilo, sendo que as pessoas não precisam. A maioria das doenças não precisa a pessoa se entupir de química coisa nenhuma. É um absurdo o que fazem com as pessoas. É a minha opinião pessoal. É um absurdo. Muitas vezes, se você orientar bem as pessoas, no sentido de que elas se equilibrem emocionalmente e psicologicamente, ela não vai precisar da química para poder se estabilizar, se equilibrar. Se for realmente um espírito perverso, a princípio se divertirá com isso, mas submetido com perseverança a um processo de moralização, acabará por emendar-se. É uma conversão que se empreende, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mas cujo mérito está na própria dificuldade, e que, uma vez bem realizada, traz sempre a satisfação de haver cumprido um dever de caridade, e frequentemente a de haver reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. É também conveniente interromper as comunicações escritas quando se reconhece que procede de um espírito que nada quer ouvir, para não se lhe dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode mesmo ser útil deixar de escrever por algum tempo, regulando-se isso de acordo com as circunstâncias. E o centro espírita tem um outro recurso: submeter o médium a um tratamento de passe e água fluidificada, que dá um excelente resultado. Orienta o médium, esclarece o médium a respeito. Se ele for humilde, se ele quer aprender, ele vai aceitar o esclarecimento. Senão ele vai deixar no centro espírita, é melhor que deixe mesmo. Mas se ele aceitar o bom conselho, ele vai aceitar, se submeter e indicar para ele um tratamento de passe e água fluidificada. O que para ele vai ter um resultado extraordinário, muito bom, tanto para ele quanto para o desencarnado. Em certos casos, pode mesmo ser útil escrever. Mas se o médium escrevente pode evitar essas conversações, abstendo-se de escrever, não se dá o mesmo com o médium audiente, que não pode evitar, que o espírito obsessor persegue, às vezes, a todo instante, com seu palavreado grosseiro e obsceno, e que não tem nem mesmo o recurso de fechar os ouvidos. De resto, devemos reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos. Como é que pode, A pessoa lidar com uma coisa séria como essa e se divertir com isso, achar bonito. É como um mau pai ou uma má mãe achar bonito uma criança falar palavrão, uma criança de 2, 3 aninhos de idade, falar palavrão. É a mesma coisa. Como é que ele pode? Eu conheci gente assim, infelizmente. Era até um nortista e tal, ele achava lindo falar. Foi pai tarde, ele já tinha quase 50 anos de idade, 40 e poucos anos, e achava lindo o filho falar, falava as coisas mais obscenas possíveis, até acho que ensinava para a criança e tal. Como é que pode? Que tipo de responsabilidade tem um pai como esse? Para mim é um irresponsável, que deve ter recebido o troco desse filho, com certeza, que já faz uns mais de 40 anos atrás, bem mais de 40 anos. Quer dizer, deve ter recebido um troquinho, um juro e correção monetária desse filho. De resto, devemos reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos que os encorajam a provocar, os encorajam e provocam o rir de suas tolices, ao invés de lhes impor silêncio e orientá-los moralmente. Nossos conselhos não podem aplicar-se a esses que desejam afogar-se. Você quer se afogar, amigo? Fica à vontade. Tem água à vontade, em rio e mar aí, pode se afogar à vontade.
Vou marcar aqui a questão, o item de número 250, para a gente retomar na próxima quarta-feira, porque se a gente começar não vai dar para acabar, né? Está faltando 3 minutos aí para encerrar o nosso tempo. E se alguém quiser fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa, por gentileza, fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Itamar Fagundes. O Itamar está sempre aqui na nossa página no Facebook, sempre cumprimenta a gente, dá uma boa noite e tal. Ele diz aqui, boa noite, show e grande verdade, gratidão sempre. Olha, eu agradeço as suas palavras e muito obrigado pela sua presença, Itamar. E venha sempre estudar conosco a doutrina espírita, viu? O Jorge escreve logo em seguida o seguinte, o médium pode ter várias faculdades mediúnicas, especificamente uma ou duas. E às vezes não tem nenhuma, isso aqui não muda muita coisa, aqui não, a gente não deixa de ser médium por isso, que todo aquele que recebe a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Está aqui no livro dos médiuns, essa afirmação de Kardec. Só alguns podem ser intermediários dos espíritos, né? Mas todos nós, de uma forma geral, somos médiuns. Médium não tem especialidade nenhuma, não é uma pessoa especial e uma pessoa diferenciada, pelo contrário. É um devedor que pediu a mediunidade para poder progredir espiritualmente. Não é? Alexandre, quer falar alguma coisa? Parece que você abriu o microfone. Não. Eu abri o microfone, agora não é necessário. Não. Tá bom. Se ninguém tiver nada para falar ou para acrescentar, nós vamos encerrar aqui os nossos estudos dessa noite com a nossa costumeira prece, tá bem? Então eu convido a vocês, queridos irmãos, queridos amigos, queridos companheiros da nossa querida doutrina dos Espíritos, a juntos elevarmos o nosso pensamento, mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer-o muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que nós tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força moral de orientarmos a própria vida por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.